Pouca gente para pensar, mas existe uma peça dentro do motor que é responsável por transformar toda a explosão da queima de combustível em movimento real, capaz de colocar um carro em funcionamento. Essa peça é o virabrequim. Pode até parecer simples olhando de fora, mas a verdade é que o virabrequim é uma das partes mais complexas e resistentes de todo o conjunto mecânico. Ele precisa suportar forças gigantescas, vindas dos pistões que o empurram a cada explosão, e ao mesmo tempo deve girar com uma suavidade absoluta, sem permitir desgastes ou folgas. Agora, o que poucos sabem é como ele nasce. Afinal, como se transforma um pedaço de aço bruto em uma peça tão precisa? O processo envolve calor extremo, forjamento pesado, tratamentos térmicos, usinagem em máquinas CNC até testes rigorosos de qualidade. Hoje, você vai acompanhar essa jornada completa, do início ao fim, e ainda conhecer um detalhe extra: o que acontece quando um virabrequim se quebra e precisa ser recuperado. 1. A matéria-prima e a forja. Tudo começa com um material nobre, geralmente um aço liga especial com alto teor de carbono, manganês, cromo ou até molibdênio. Esses elementos químicos garantem que o virabrequim suporte tanto o esforço de torção quanto de fadiga. Afinal, ele é constantemente pressionado pelos pistões em alta rotação. O processo inicial consiste em aquecer um tarugo de aço em fornos industriais, atingindo temperaturas que podem ultrapassar 1200 graus Celsius. Nessa condição, o aço fica incandescente, quase alaranjado, pronto para ser moldado. É nesse momento que entra em ação o processo de forjamento, onde enormes martelos hidráulicos ou prensas de várias toneladas começam a bater e comprimir o aço, dando a ele o formato bruto do virabrequim. Esse processo é fundamental porque o forjamento compacta a estrutura interna do material, eliminando falhas, bolhas de ar ou descontinuidades que poderiam causar quebras no futuro. Diferente de uma peça fundida, que nasce de um molde líquido e pode ter porosidades, o virabrequim forjado tem fibras internas alinhadas, o que aumenta drasticamente sua resistência. Durante o forjamento, já se percebe a silhueta do virabrequim tomando forma, com seus colos principais e colos de manivela. O espetáculo visual desse processo é impressionante. Fagulhas voam, o aço muda de cor a cada batida e o som das prensas ecoa pelo chão da fábrica. 2. Tratamento térmico, têmpera. Depois que o virabrequim bruto é forjado, ele ainda não está pronto para aguentar o trabalho pesado dentro de um motor. É nesse momento que entra o tratamento térmico, um processo de ciência aplicada que altera as propriedades internas do material. O mais comum é a têmpera, onde a peça é aquecida novamente a temperaturas controladas, depois resfriada de forma rápida, muitas vezes em óleo ou em soluções especiais. Isso aumenta a dureza superficial do aço, preparando o virabrequim para resistir ao atrito constante contra os mancais. Mas não basta apenas endurecer. O material também precisa de tenacidade, ou seja, deve ser duro, mas não quebradiço. Por isso, muitas vezes após a têmpera, é feito um revenimento, que é um aquecimento mais brando para aliviar tensões internas, se garantir um equilíbrio entre dureza e elasticidade. Algumas fábricas aplicam ainda processos específicos, como a nitratação ou a cementação, criando uma camada superficial extremamente dura nos colos do virabrequim, aumentando a resistência ao desgaste. Esses detalhes podem variar dependendo se o virabrequim será usado em um carro de passeio, em um caminhão pesado ou até em motores de competição, onde a exigência é ainda maior. O resultado desse tratamento térmico é uma peça que combina a força de uma bigorna com a delicadeza necessária para suportar movimentos contínuos por centenas de milhares de quilômetros. 3. Usinagem pesada. Após a têmpera, temos uma peça resistente, mas ainda em formato bruto. É aí que entra a fase da usinagem, talvez a mais longa de todo o processo. O virabrequim é preso em tornos gigantes, muitas vezes CNC de última geração. Começa a ganhar forma com cortes precisos. Cada colo principal precisa ter diâmetro exato, com tolerância de micrômetros, ou seja, milésimos de milímetro. Além dos tornos, fresadoras e centros de usinagem também entram em cena, criando os alojamentos, furos de lubrificação e contrapesos. É interessante notar que, durante a usinagem, o virabrequim já vai sendo balanceado, porque se uma peça dessa girar em alta rotação com menor desequilíbrio, isso pode gerar vibrações graves no motor inteiro. Por isso, em paralelo ao corte de material, são feitos ajustes de massa
com remoções e até adição de metal em pontos específicos. Outro detalhe curioso é que os furos internos para a circulação de óleo são criados com extrema precisão, pois a lubrificação é a chave para que os colos do virabrequim não sofram desgaste prematuro. Visualmente, essa etapa impressiona porque você vê máquinas enormes cortando aço endurecido como se fosse manteiga, produzindo cavacos longos e brilhantes. É a transformação do bruto em uma peça de engenharia de precisão. 4. Retífica e acabamento. Mesmo após toda a usinagem CNC, o virabrequim ainda não alcançou o nível de perfeição exigido. Os colos principais e os colos de manivela precisam ser absolutamente lisos, já que é ali que vão trabalhar os mancais. É nesse momento que entra a retífica. Máquinas específicas, equipadas com rebolos abrasivos de altíssima dureza, removem micrometros de material por vez, até que a superfície atinja o acabamento espelhado necessário. Estamos falando de tolerâncias de centésimos ou até milésimos de milímetro, algo invisível ao olho humano, mas crucial para o bom funcionamento do motor. O polimento final também é aplicado, criando uma superfície onde o óleo lubrificante forma uma película perfeita, reduzindo atrito e aumentando a vida útil do conjunto. Esse trabalho de acabamento é tão detalhado que qualquer falha pode condenar a peça inteira. É comum que durante a retífica o virabrequim seja constantemente medido com instrumentos de alta precisão, como micrometros e relógios comparadores, garantindo que nada saia fora do padrão. Ao final dessa etapa, o virabrequim já parece pronto para ser instalado, com um brilho metálico impecável e dimensões exatas. 5. Inspeção e testes. Antes de chegar ao motor, o virabrequim precisa passar por uma bateria de testes rigorosos. Inspeções dimensionais são feitas em salas climatizadas, onde qualquer variação de temperatura pode alterar as medidas. Testes de dureza confirmam se o tratamento térmico atingiu o nível correto. Além disso, são aplicados ensaios não destrutivos, como partículas magnéticas ou ultrassom, capazes de revelar trincas invisíveis a olho nu. Em alguns casos, até raios-x industriais são usados para garantir que não haja falhas internas. Cada virabrequim precisa ser certificado, porque qualquer defeito pode causar a falha catastrófica de um motor. É interessante pensar que, mesmo sendo uma peça de aço maciço, o virabrequim é tratado como se fosse uma joia, passando por verificações minuciosas. Só depois dessa maratona de testes ele é liberado para ser montado em motores que vão rodar em carros de passeio, caminhões, máquinas agrícolas ou até em supercarros de alta performance. 6. Curiosidade bônus. Recuperação de virabrequim. Mas e quando um virabrequim quebra ou sofre desgaste? Será que ele pode ser recuperado? Em alguns casos, sim. Existem oficinas especializadas em recuperação de virabrequins que utilizam processos avançados de soldagem para reconstruir áreas danificadas. Primeiro, o colo ou a região trincada é preparada, depois é aplicado material metálico através de solda, que reconstrói o volume perdido. Em seguida, o virabrequim passa novamente por usinagem e retífica, recuperando medidas e acabamentos. Muitas vezes esse trabalho é feito em motores de grande porte, como caminhões ou tratores, porque a substituição da peça inteira seria muito cara. No entanto, esse tipo de recuperação exige mão de obra altamente qualificada e equipamentos específicos. Vale destacar que, em motores modernos de carros de passeio, nem sempre compensa reparar, pois os custos e riscos podem ser maiores do que a simples troca da peça. Ainda assim, ver o processo de recuperação é impressionante, especialmente quando se usa máquinas gigantes para retificar o virabrequim após a solda. É como dar uma segunda vida a uma peça que parecia condenada. E é assim que um pedaço de aço bruto se transforma em uma das peças mais importantes do motor, o virabrequim. Da forja incandescente à usinagem CNC de precisão, passando pela retífica milimétrica e pelos testes rigorosos, cada etapa é essencial para garantir que o motor funcione com potência, suavidade e durabilidade. E quando essa peça falha, existem até mesmo processos de recuperação que mostram como a engenharia e a mecânica são capazes de trazer o impossível de volta à vida. Gostou de conhecer em detalhes como é feito um virabrequim? Então já se inscreve no canal Máquinas e Motores, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais os bastidores da mecânica pesada e do universo automotivo.